Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos mais uma vez. Estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Lembrando que nós estamos fazendo reflexões em relação ao conteúdo do livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina. Hoje nós vamos iniciar as reflexões na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Parte muito interessante, onde nós vamos nos deparar nos próximos encontros com os casos práticos das evocações que Kardec realizou e com a fala, com a manifestação dos espíritos nos seus mais diversos estágios de evolução, de sofrimento, arrependimento. Então, nós vamos ver depoimentos de espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos arrependidos, espíritos endurecidos, espíritos que cometeram atentado à sua própria vida, à sua própria existência material. Vai ser muito rico esses nossos encontros. E hoje nós vamos começar com o capítulo 1, falando alguma coisa em relação à passagem. O Espiritismo enxerga esse momento, o momento do nosso retorno, eu digo, de nós, espíritos encarnados, do nosso retorno ao plano espiritual. Nós enxergamos esse momento como uma passagem, uma passagem do estado material para o estado espiritual. Então, dependendo dos valores, do conhecimento, da ideia que a pessoa nutre aqui na existência material, em relação à continuidade da vida ou não, detalhes a respeito da vida espiritual ou não, acreditando que a vida prossegue ou ela se extingue quando do advento chamado morte, que nós entendemos que o melhor termo é desencarnação. Tudo vai depender das ideias, dos sentimentos, dos valores que o sujeito está acalentando em sua vida, em sua jornada, a maneira como ele estará no retorno à vida espiritual após essa passagem, após essa transição. Então, muitos, quando se fala a respeito disso, a respeito da morte, da desencarnação, muitos ficam apavorados. Não em relação ao processo desencarnatório em si, mas em relação aos acontecimentos que estão presentes naquele momento ou que antecedem aquele momento, como por exemplo as dores e o sofrimento que nós podemos passar ou suportar diante de uma enfermidade, diante de um acidente, naquele momento que vai nos levar à desencarnação. Então, não seria tanto assim o medo do desenlace da desencarnação, mas desse período, dessa dor e de sofrimento, porque na verdade, quem gosta de sentir dor e passar por esse tipo de sensação? Graças a Deus, a medicina está extremamente avançada e tem contribuído muito para o alívio dessas dores, as dores provocadas por uma enfermidade, ou por um acidente, por um trauma, né, no nosso corpo físico. Lembrando que nós, enquanto espíritos, nós não temos a dor, nós não sofremos o reflexo da dor, ou melhor falando, nós sentimos a agressão ou a degradação que ocorre com o corpo material diante da sensação que os nossos que o sistema nervoso transmite para o nosso corpo espiritual, chamado perispírito, e o perispírito transmite para o ser imortal, que é o espírito, que somos nós em essência. Então, aquilo que acontece com o nosso corpo físico, nós, enquanto espírito, sofremos os reflexos. Sim, isso acontece.
A medicina está aí para nos auxiliar nessas questões das dores devido aos traumas e às doenças. Mas o que define a situação em que o espírito estará após o seu desencarne são os valores e as ideias que ele nutre. É lógico que para aquele que está aqui e que não acredita em nada que envolve a questão da espiritualidade ou de Deus ou da continuidade da vida, o seu retorno à vida espiritual, ela é bastante traumática, porque o sujeito se depara com o plano espiritual, se depara com a continuidade da vida e aquilo o assusta, o desequilibra. Também acontece muito de quando o sujeito aqui ele vive uma vida extremamente material, extremamente voltada para as alegrias, as felicidades, a busca da satisfação que a felicidade passageira desse mundo proporciona, né? Então, quando ele desencarna ou existe a sua passagem, o seu desenlace, quando abre os olhos no plano espiritual, ele fica muito revoltado. Muitas vezes porque não aceita, muitas vezes porque não reconhece que estava no seu momento de voltar para a vida espiritual. Então assim ele se revolta. Muitos ainda, devido esse apego à matéria, ao corpo físico, proporcionado muitas vezes pela vaidade, pelo orgulho, pelo status que nutria aqui, fica muito tempo ainda ligado ao corpo físico. E por isso, no plano espiritual, mesmo desencarnado, ainda ele vai sentindo os reflexos da decomposição do seu corpo físico. Isso é extremamente difícil para o espírito, causa muita dor, causa muito sofrimento para o espírito. Aí vão questionar, ora, mas já não está distante do seu corpo físico? Em espírito, ele não tem mais o corpo físico para sentir dor, para sentir o sofrimento do desenlace? Não, realmente. Mas é que o espírito, ainda se vendo apegado ao seu corpo físico e observando a decomposição do seu corpo, ele projeta em si as dores. Então é uma dor psicológica, é um sofrimento projetado pelo próprio espírito. E isso causa grande trauma, grande sofrimento, porque muito apegado ao seu corpo. Então nós chamamos o espiritismo, através dos ensinamentos de Kardec, nós chamamos que esse período onde nós retornamos à pátria espiritual e o período em que nós estamos ainda nos adaptando a essa nova existência espiritual e que nós sofremos ainda muitos reflexos das dores, das doenças, dos traumas que levou à nossa desencarnação, nós chamamos de período de perturbação. Todos nós passaremos por esse período de perturbação. Os irmãos que têm esse apego muito grande à vida material, às sensações do corpo físico, principalmente quando estão subordinados ou dependentes de substâncias químicas, de bebida, de cigarro, ou de desarranjo alimentar, ou ainda a vaidade excessiva com o seu corpo físico. Então tudo isso, esse grande apego, gera muito desconforto, gera muito sofrimento no retorno à pátria espiritual. Então ele vai passar por um período chamado de perturbação. Período esse onde ele vai se submeter a esses questionamentos, onde vai se submeter a essa análise e reflexão da sua nova condição, para depois, se reconhecendo como um espírito, se reconhecendo como estando já fora do corpo físico, já ambientado ao ambiente espiritual,
vai se afastando desse período chamado perturbação e vai se reequilibrando. E aí vai seguir a sua jornada, as suas atividades, assim por diante. O que acontece é que muitas vezes esse processo de perturbação com o qual o espírito se depara no retorno à pátria espiritual, ele está tão transtornado, revoltado, bravo ou muitas vezes inconsciente, perdido totalmente, não sabendo o que está acontecendo com ele, por isso é perturbação esse período. É necessário que seja amparado, que seja acolhido pela espiritualidade amiga, familiar, protetores, que todos nós temos, nós nunca estaremos sozinhos. Seremos assim levados para ambientes, locais de auxílio, de refazimento, como se fossem verdadeiros hospitais. Hospitais que farão com que nós, observando aquele ambiente que nos encontramos, que a gente se sinta acolhido, que a gente se sinta auxiliado. E isso fará a diferença no reequilíbrio do espírito que retornou à pátria espiritual. Muitos ainda necessitam da possibilidade de serem levados a um templo religioso, notadamente nos trabalhos de mediunidade, nas reuniões espíritas, para passar se aproximar assim de um médium, e nesse momento dessa aproximação do espírito com o médium, ele tem aquele chamado choque anímico, a sensação de estar encarnado, de ter um corpo novamente. Essa sensação é proporcionada pela conexão fluídica entre o espírito e o médium, e aí ele permite a comunicação. E nessa comunicação, ele, através do médium, ele vai demonstrar, falar o que se passa com ele, o sofrimento que ele está passando, suportando, e naquele momento ele vai receber uma orientação, um esclarecimento, um auxílio para que ele possa se sentir melhor. As reuniões mediúnicas são extraordinárias nesse sentido. São verdadeiros locais de bênção, de amor, de auxílio e caridade aos irmãos desencarnados que se encontram ainda perturbados. Então, olha só quantas situações nós estamos sujeitos no retorno à pátria espiritual. Para aqueles amigos que já têm um equilíbrio, que eles têm a consciência, a convicção que a vida continua, que recebe o amparo e a misericórdia de Deus, que projeta os seus interesses não aqui na vida material, mas na vida espiritual, na sua evolução, na sua edificação moral e intelectual, se esforça nesse sentido. O desenlace da passagem para o plano espiritual, desacoplando o corpo espiritual do corpo material que fica aqui, ele se vê numa posição de equilíbrio, numa posição muitas vezes de grande felicidade, percebendo de uma maneira até rápida que o sofrimento e as dores ficaram ali, lá atrás, com o corpo físico. E agora se sentindo leve, se sentindo liberto, agradecendo a Deus e tendo a possibilidade de olhar e reconhecer ao seu lado familiares amados do seu coração que o estão recebendo naquele instante e amparando. Olha que felicidade que nos espera. Mas por quê? Por merecimento. Porque essa criatura se esforçou aqui no plano material, na sua vida física, em nutrir os verdadeiros valores, ir em busca dos verdadeiros tesouros, conforme Jesus nos ensinou lá atrás. Tesouros que a traça não corrói,
Tesouros que a ferrugem não destrói. Os verdadeiros tesouros da empatia, do amor ao próximo, do desejo de se tornar uma pessoa melhor, de se esforçar para ter uma postura melhor no relacionamento com o próximo, dominando as suas paixões. Esse é o grande desafio. Então, esse esforço gera consequências, e essa consequência é o equilíbrio espiritual, é a paz de espírito, é retornar à nossa pátria espiritual, e estarmos equilibrados e darmos prosseguimento à nossa jornada, ir nos preparando, estudando, trabalhando cada vez mais para seguir os passos deixados por Jesus. Extraordinário. Então, esse momento da passagem tem todas essas variantes, mas tudo está condicionado aos valores que nós criamos, aos valores que nós nutrimos, às buscas que realizamos. Então, diante desse conhecimento, que nós possamos refletir sobre quais são os valores, aquilo que eu estou dando importância nessa existência material, será reflexo na nossa vida futura. Meus irmãos, que alegria estarmos juntos. E vamos continuar então, porque os próximos encontros serão extraordinários diante dos exemplos que foram colhidos por Kardec nas evocações que ele realizou lá na Sociedade de Paris. Então, até o nosso próximo encontro.